As crianças são inocentes e puras por natureza, e até a ideia de que possam fazer algo de mal ou cometer crimes parece impossível. Mas acredite-se ou não, houve mais do que alguns casos de jovens que cometeram crimes tão horríveis que foram efetivamente julgados e condenados como adultos. Estas crianças de coração frio, cujos crimes fariam tremer de medo o mais corajoso de nós, não conseguiram, no entanto, esconder as suas emoções quando lhes foram aplicadas sentenças rigorosas. Alguns choravam e lamentavam-se, enquanto outros apenas ofendiam ainda mais os juízes e os jurados com o seu comportamento pretensioso. Mas todos eles foram obrigados a pagar pelos seus actos ilícitos. Aqui estão os 20 miúdos mais perigosos, reagindo à prisão perpétua. 1. Roxana Sikorsky. Roxana era uma adolescente de Plymouth Township, que se declarou culpada de conspirar para tirar a vida da sua família em 2014. A jovem de 15 anos conspirou com seu namorado mais velho para tirar a vida a AOS, seus pais adotivos, e ao seu irmão mais novo. E o Ministério Público acusou-a como adulta pela tentativa de ataque. Mas os seus pais defenderam-na, dizendo que ela sofria de uma doença mental e que estava sob o controle do seu namorado de 23 anos, Michael Rivera. Roxana começou por ser uma criança ideal, mas só começou a comportar-se mal quando chegou à adolescência. Foi-lhe diagnosticada perturbação de déficit de atenção e perturbação de estresse pós-traumático e foi medicada. Conheceu Rivera no Facebook e o seu comportamento piorou. E começou a andar às escondidas com ele. Chegou mesmo a fugir com ele durante alguns dias e foi encontrada em casa dele. Aparentemente, ela queria acabar com as suas vidas, porque os pais apresentaram uma queixa por agressão contra Rivera. No dia 17 de outubro desse ano, Rivera colocou-se à porta da casa da família e enviou uma mensagem de texto a Roxana com instruções sobre o que fazer. A adolescente atacou Lucas, de 12 anos, e depois de tentar fazer o mesmo à irmã, fugiu de casa, mas foi detida em casa de Rivera, onde disse à polícia que estavam a planear casar-se. Durante a sentença, ela estava a chorar e pediu desculpa à família por tudo o que tinha feito. Estava a tremer e a chorar, e os seus remorsos eram bem visíveis. Mas isso não impediu o juiz de a condenar a uma pena de até 20 anos de prisão pelos crimes que tinha cometido. 2. Lionel Tate. Lionel Tate é talvez o mais jovem cidadão americano a ter recebido uma sentença de prisão perpétua pelos seus crimes. O rapaz tinha 14 anos em 2001, quando foi condenado por ter tirado a vida a uma criança de 6 anos chamada Tiffany Elnick, em 1998, no condado de Broward, Flórida. A mãe de Tate, Kathleen, estava a tomar conta das duas crianças, quando decidiu deixar o rapaz sozinho com Tiffany para fazer uma pequena cesta no andar de cima. O seu advogado defendeu-o, dizendo que o rapaz de 12 anos pesava uns impressionantes 165 quilos e que estava apenas a brincar com a menina de 6 anos. Argumentou que Tate magoou acidentalmente a menina enquanto lhe mostrava movimentos de luta livre profissional. O fígado dela foi lacerado em resultado dos golpes, e ela também sofreu muitos outros ferimentos, incluindo uma fratura no crânio, costelas fracturadas e inchaço no cérebro. A acusação afirmou que a rapariga teria sofrido ferimentos semelhantes se tivesse caído de um edifício de 3 andares. O juiz Joel T. Lazarus condenou Lionel Tate à prisão perpétua, afirmando que os seus actos não foram os de uma criança brincalhona. Ele comportou-se de forma fria, insensível e cruel para com ela, e Tate permaneceu quase sempre sem expressão e em silêncio durante a sentença. Em 2004, um tribunal estatal de recurso anulou a sua condenação com base no facto de a sua competência mental não ter sido avaliada, e acabou por ser libertado com 1 ano de prisão domiciliária e 10 anos de liberdade condicional. 3. T.J. Lane. T.J. Lane era um jovem de 17 anos, antigo aluno do Liceu de Chardon, e a 27 de fevereiro, tirou a vida a 3 alunos do Liceu de Chardon e feriu outros 3. Testemunhas afirmaram que Lane tinha problemas pessoais com uma das suas vítimas, que costumava ir para a escola no mesmo autocarro que as vítimas. O rapaz usou uma pistola de calibre, por 22 e 2 dos estudantes feridos foram hospitalizados, tendo um deles sofrido ferimentos que o deixaram permanentemente paralisado. Lane foi acusado de 6 crimes, mas como tinha 17 anos na altura em que cometeu os crimes, foi detido como jovem enquanto as autoridades decidiam se o julgavam como adulto ou como criança. Acabaria por tirar a vida a 3 pessoas, e nem sequer se arrependeu de as ter tirado. Chegou vestido com uma camisa de botões azul, mas quando se sentou, desabotoou-a, revelando a camisa que trazia por baixo. Era uma t-shirt branca com a palavra Killer escrita. Foi-lhe dada a oportunidade de falar com o tribunal, mas ele só piorou a situação, ao dizer coisas incrivelmente odiosas à família da sua vítima.
Chegou mesmo a rir-se da mãe de uma vítima enquanto esta prestava declarações. Lane declarou-se culpado de todas as acusações e foi condenado a 3 penas de prisão perpétua sem liberdade condicional. 4. Antônio Barbo. Antônio tinha apenas 14 anos quando o tribunal o condenou a 36 longos anos de prisão. O rapaz foi condenado por ter tirado a vida à sua avó de 78 anos, no que parecia ser um ataque rápido. Ele usou um machado para agredir a pobre mulher idosa e estava a visitar a casa de Barbara Olson juntamente com um amigo chamado Nathan. Os 2 rapazes estavam a planear roubar dinheiro da casa dela. Eles caíram sobre ela usando um machado e um martelo. E toda a comunidade ficou chocada com a forma impiedosa e brutal como agrediram não apenas uma mulher qualquer, mas a sua própria bisavó. Quando Antônio foi condenado, foi-lhe dada a oportunidade de ler a sua declaração, mas estava demasiado emocionado para a terminar. Começou a chorar enquanto falava, à medida que se apercebia da gravidade do seu castigo. Como não conseguiu continuar, o seu advogado interveio e leu a declaração em seu nome, que também se pôs a chorar enquanto o fazia. Segundo os relatos, a avó de Antônio teria convidado os 2 rapazes para sua casa em 2013, sem saber o que eles lhe iriam fazer. O juiz Timothy von Ackeren disse que a pena de 36 anos era o castigo mínimo para o que Antônio tinha feito. Confessou também que nunca tinha visto nada como este crime horrendo em 24 anos como juiz de carreira. 5. Stuart Harling. Stuart Harling era um adolescente introvertido que passava a maior parte do tempo no mundo virtual dos jogos de computador ultraviolentos e dos sítios web impróprios. Ninguém sabia que, na escuridão do seu quarto, ele estava a conspirar para ser um famoso assassino em série. O jovem de 19 anos abandonou a família e a carreira de contabilista e dedicou-se às suas fantasias, mas depressa percebeu que não era suficiente. Por isso decidiu tirar a vida a Cheryl Moss, de 32 anos. Mais tarde disse aos psiquiatras que decidiu tornar-se um assassino em série depois de ver um documentário sobre os infames crimes de Richard Ramirez, que roubou a vida a 13 pessoas na zona de Los Angeles. Explicou que não sentia nada quando magoava Miss Moss, e que para ele, ela era como qualquer outro inimigo animado no ecrã de um computador num dos seus jogos. O juiz Brian Barker condenou o jovem a uma pena mínima de 20 anos de prisão. E também falou com Stuart, e disse que ele tinha demonstrado que as suas ações horríveis significavam muito pouco para ele. 6. Jessica Carnland. Jessica, de 17 anos, bateu com o carro no centro médico de Wyoming. E como resultado, 2 pessoas perderam a vida. Ela declarou-se culpada de 2 acusações de homicídio veicular. Ela conduzia um veículo em direção a leste na Towne Street, aproximando-se do Wyoming Medical Center, quando o veículo se desviou do passeio e bateu num sinal mesmo em frente ao hospital e depois no próprio edifício. Brandon Avery, de 27 anos, e Amanda Strickland, também de 27, morreram devido aos ferimentos sofridos no acidente. Carnland também ficou ferido, mas sobreviveu. Mais tarde, os investigadores descobriram uma lata de espanador de ar dentro do carro. E numa entrevista à polícia, ela admitiu que o produto a deixava pedrada. Foi também determinado que o carro ia a uma velocidade de 76 milhas por hora na altura da colisão. Ninguém estava a usar o cinto de segurança e o juiz condenou-a a uma pena de 12 a 16 anos de prisão. Jessica estava incrivelmente emocionada durante o julgamento. E podiam ver-se lágrimas a rolarem-lhe pelo rosto perturbado enquanto falava no tribunal e mostrava os seus remorsos. 7. Caleb Sharp. Caleb Sharp foi o autor da tragédia do tiroteio na escola de Freeman. Foi condenado a 40 anos de prisão pelo juiz e declarou-se culpado por ter tirado a vida a um colega de turma e ferido outros 3 no tiroteio de Spokane em 2017. Os alunos estavam no corredor quando ele os agrediu e a sala de audiências estava cheia de gente no dia em que foi condenado. Mais de 200 pessoas partilharam declarações de impacto e instaram o juiz, Michael Price, a impor a pena máxima antes de condenar o jovem. O advogado de defesa pediu uma pena de 20 anos, mas a acusação propôs 35 anos à prisão perpétua. Sharp vai receber crédito pelos 5 anos que já passou na prisão, e antes da sentença, pediu desculpa às suas vítimas. E à mãe do rapaz, Sam Strahan, que morreu no tiroteio. Pediu-lhes perdão enquanto falava perante o tribunal, embora não tenha reagido nem demonstrado qualquer emoção quando a sentença foi anunciada. 8. Irmãos Beaver. Em 2015, 5 membros da família Beaver foram encontrados mortos em Broken Arrow, Oklahoma. 2 membros da família, uma bebé de 2 anos e uma rapariga de 13 anos, felizmente sobreviveram.
A rapariga mais velha identificou dois dos seus irmãos mais velhos, Robert, de 18 anos, e Michael, de 16, como os agressores. Os dois jovens acabaram por ser detidos e acusados dos seus crimes. De acordo com os testemunhos, Robert queria tornar-se um famoso assassino em série. Declarou-se culpado das acusações contra ele em 2017 e foi então condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Michael, por outro lado, também deu um testemunho assustador e foi condenado pelo júri. Foi condenado a 5 penas de prisão perpétua consecutivas. Michael começou por sorrir quando lhe foi lida a sentença e depois limpou os olhos. Para além disso, os irmãos mantiveram-se quase sempre sem emoções. 9. Alex e Derek King. O jovem Alex King parecia ser bem falante, arrumado e perspicaz no tribunal. Olhando para ele, ninguém pensaria que era capaz de cometer um crime hediondo. Alex, de 12 anos, juntamente com o seu irmão de 13 anos, tirou a vida ao seu próprio pai, Terry King, a 26 de novembro de 2001. Os dois rapazes espancaram o pai com um taco de beisebol de alumínio e depois incendiaram a casa da família em Cantonment, na Florida. Um amigo da família chamado Rick Chaves também foi condenado por ser cúmplice do crime, uma vez que escondeu os rapazes na sua caravana. Terry tinha 40 anos de idade na altura da sua morte. Os dois rapazes alegaram que o fizeram para pôr fim aos maus tratos mentais que tinham sofrido às mãos do pai. Segundo eles, o pai olhava-os fixamente e batia-lhes, desviando-se do seu caminho. A acusação julgou Chaves e os rapazes pelo mesmo crime. No entanto, Chaves foi absolvido, mas os irmãos King foram condenados. Derek King foi condenado a 8 anos de prisão, enquanto Alex recebeu uma pena de 7 anos em 2002. Aos 18 anos, Alex foi libertado depois de cumprir 6 anos, e Derek seria libertado em março de 2009, com 20 anos. Os rapazes testemunharam calmamente em tribunal, e durante a sentença que permaneceram imóveis, sem expressão, de cabeça baixa. 10. Philip Chisholm. Philip Chisholm pode ter sido um rapaz de 14 anos, mas cometeu crimes hediondos que o levaram à prisão perpétua. Ele agrediu e depois tirou a vida do seu próprio professor de matemática. Colleen Ritzer era uma professora da Danvers High School que perdeu a vida às mãos do seu próprio aluno. O juiz do Tribunal Superior de Salem, David Lowy, descreveu Chisholm como brutal e sem sentido quando pronunciou a sentença. Afirmou também que Colleen Ritzer viveu uma vida de heroísmo silencioso e que as ondas desta tragédia nunca irão esmorecer. O advogado de Philip argumentou que ele era doente mental, mas esta alegação foi rejeitada pelo júri. Foi condenado a cumprir prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 25 anos. Recebeu também uma pena simultânea de 40 anos pelas acusações de abuso e roubo. A mãe de Chisholm, Diane, chorou baixinho quando ele foi condenado. E também pediu desculpa à família Ritzer pelo que o seu filho tinha feito. Ele ficou à frente do juiz com uma cara de pau, sem mostrar emoções e sem expressar remorsos pelos seus actos. 11. James Fairweather. James também era um dos criminosos adolescentes sádicos que fantasiavam em tornar-se um famoso assassino em série. Foi condenado a 27 anos de prisão por ter esfaqueado 2 pessoas. Ambas as suas vítimas perderam a vida. A primeira vítima, James Atfeld, tinha uma lesão cerebral e foi atacada por Fairweather em Colchester, Essex, a 24 de março de 2014. 3 meses depois, voltou a atacar e, desta vez, a vítima foi Nahid Al-Mania, uma estudante saudita de 31 anos da Universidade de Essex. James foi detido quando planeava um terceiro ataque em maio de 2015. Confessou a sua responsabilidade e declarou-se culpado de ambos os assassínios. Tinha apenas 15 anos na altura em que cometeu os crimes e frequentava a Colchester Academy. Foi vítima de bullying durante os seus anos de destaque e também teve dificuldades na escola, em parte devido à dislexia e ao autismo. Explicou o que fez e como fez, sem mostrar quaisquer sinais de remorso. Tentou recorrer da sentença com base na sua idade e nas suas funções mentais, mas acabou por ser rejeitado. Número 12. Nehemiah Griego. Nehemiah tinha apenas 15 anos quando tirou a vida a todos os membros da sua família, incluindo os seus pais, e 3 irmãos mais novos. Ele atacou as 5 pessoas inocentes usando 2 armas diferentes. Em outubro de 2015, Nehemiah declarou-se culpado dos seus crimes. Como era menor de idade na altura em que cometeu os crimes, um juiz do Tribunal de Família propôs que fosse condenado em conformidade. Mas a acusação recorreu, e a decisão foi anulada em 2019. Foi então condenado como adulto e aceitou falar com a polícia sem a presença de um advogado quando foi detido. Disse que estava zangado com a sua mãe.
A sua pena podia ir até aos 120 anos, devido às múltiplas vítimas, incluindo crianças. Mas acabou por ser condenado a 3 penas de prisão perpétua simultâneas, com crédito pelos 6 anos e 285 dias que já tinha cumprido. Tinha de passar 30 anos na prisão antes de poder sair em liberdade condicional e manteve-se calmo enquanto a sentença era lida. Mas pediu desculpa à família quando falou com o tribunal. De acordo com os relatos, a sua voz era bastante suave e emotiva. Número 13. Dylan Shoemaker. O adolescente de Springfield foi condenado por ter tirado a vida ao filho mais novo da sua namorada em 2013. Tinha 17 anos quando foi condenado a 25 anos de prisão por ter roubado a vida a Austin Smith, de 23 meses. Dylan estava a tomar conta do rapazinho e do seu irmão mais novo, enquanto a namorada estava a trabalhar. Segundo o procurador, abafou a cara do menino com uma almofada e bateu-lhe porque ele não parava de chorar. Shoemaker foi considerado um manipulador e enganador por 13 testemunhas antes de ser condenado. Chorou na sala de audiências, mas as pessoas não ficaram convencidas, e o juiz também não. O seu choro foi considerado um espetáculo para convencer o juiz a ser indulgente. Toda a gente disse que o Dylan teve o que merecia, e ele implorou por misericórdia, mas não mostrou nenhuma para a pobre criança indefesa cuja vida ele tirou. Número 14. Damon Camp. O jovem Damon, de 19 anos, da Florida, foi acusado de ter tirado a vida aos seus 2 colegas de quarto. Apresentou-se em tribunal numa cadeira de rodas, fazendo caretas e gritando como se estivesse a sofrer imenso. Mas o juiz não caiu no seu espetáculo e recusou-se a conceder-lhe fiança. Na verdade, Damon correu para um agente da polícia que investigava uma invasão de domicílio nos apartamentos de Jade Park e confessou ter tirado a vida do seu amigo. Quando a polícia soube a morada, dirigiu-se para lá e encontrou um buraco de bala na porta e um invólucro de bala numa escada próxima. Lá dentro estavam os corpos de Trey Ingram e do seu amigo Jordan Payton. Ambas as vítimas tinham 19 anos de idade. A polícia também encontrou a arma que ele usou a cerca de 15 metros do local onde encontraram Camp. O comportamento errático de Damon foi captado pela câmara do corpo da polícia, confessando ter agredido Trey, e este comportamento continuou também na sua primeira comparência em tribunal. Gritou e gritou Deus enquanto era levado numa cadeira de rodas e, mais tarde, viria a revelar-se que não era doente mental, mas que estava sob o efeito de drogas. Número 15. Mary Bell. Mary Flora Bell tinha apenas 10 anos de idade em 1968, quando tirou a vida a 2 rapazes em idade pré-escolar em Scottswood, um subúrbio do interior de Newcastle. Em ambos os casos, a rapariga disse ao rapaz que ele tinha uma dor de garganta e ofereceu-se para o massajar, tendo-o depois estrangulado. Num julgamento realizado em Newcastle, em dezembro de 1968, Bell seria condenada por ambas as mortes. No julgamento, as suas ações foram consideradas como tendo sido cometidas com responsabilidade diminuída. Ela também tinha uma cúmplice, uma rapariga de 13 anos chamada Norma Joyce, que a ajudou em pelo menos um dos crimes, mas foi absolvida de todas as acusações. Mary Bell continua a ser a assassina mais jovem da Grã-Bretanha. Ela foi-lhe também diagnosticada uma perturbação psicopática da personalidade, pelo que a sua acusação foi alterada com base na diminuição da responsabilidade. O seu julgamento durou 9 dias, durante os quais Mary Bell e Norma testemunharam em sua defesa. Em dezembro desse ano, o júri retirou-se para considerar o veredito e, após quase 3 horas e meia de deliberações, chegou a uma decisão. Quando Norma foi absolvida pelo júri, ficou radiante e bateu palmas com entusiasmo. Mas as coisas não correram tão bem para Mary Bell, que foi condenada. Quando ouviu a sentença, desatou a chorar, e a mãe e a avó também ficaram destroçadas e não conseguiram parar de chorar. Foi condenada a uma pena de detenção por prazer de Sua Majestade, ou seja, uma pena de prisão por tempo indeterminado. Mas depois de cumprir 12 anos, foi libertada aos 23 anos de idade e foi-lhe concedido o anonimato vitalício por ordem do tribunal para proteger a sua identidade e a dos seus familiares. 16 anos. Austin Myers. Austin Gregory Myers, juntamente com Timothy E. Mosley, tiraram a vida a Justin Michael Beck, de 18 anos, em 28 de janeiro de 2012. Em 28 de janeiro de 2014, em Waynesville, Warren County, Ohio. Agrediram o pobre jovem na casa da sua família porque queriam roubar um cofre da sua casa. O seu caso mereceu a atenção dos meios de comunicação social nacionais devido à discrepância das sentenças dos 2 jovens delinquentes. Myers e Beck andaram na mesma escola secundária e eram amigos de infância. O plano era que Myers distraísse Beck para que Mosley o pudesse atacar. Myers bateu a porta de Beck, que os deixou entrar. Conversaram durante algum tempo, mas quando Beck foi à cozinha, os 2 criminosos agrediram-no. Depois de morto, os 2 criminosos procuraram o cofre e encontraram-no num armário.
Depois, tentaram limpar a casa, mas mais tarde saquearam-na, colocaram as coisas que tinham levado no carro de Mosley e foram-se embora. Mosley, que usou uma faca para tirar a vida de Beck, foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, enquanto Austin Myers foi condenado à morte. Tornou-se o mais jovem recluso no corredor da morte no Ohio. Austin ficou definitivamente chocado com o facto e pediu ao juiz que anulasse a sentença. As suas palavras podem ter sido apologéticas. O seu tom e expressões eram completamente vazios. Número 17. Morgan Geyser e Anissa Ware. As duas raparigas de 12 anos, Morgan e Anissa, foram presas por tentarem tirar a vida às suas amigas para homenagear uma personagem fictícia de terror online conhecida como Slenderman. Viviam no Wisconsin e decidiram atrair a sua amiga Peyton Lutner para uma floresta. Uma rapariga esfaqueou Peyton um total de 19 vezes na esperança de apaziguar a personagem fictícia. Peyton, no entanto, conseguiu rastejar até uma estrada onde foi encontrada e levada para um hospital. Felizmente, sobreviveu ao cruel atentado à sua vida, e apesar de terem sido consideradas inocentes por doença ou defeito mental, as duas raparigas foram colocadas em instituições de saúde mental. Ware foi condenada a 25 anos de prisão perpétua, enquanto Geyser foi condenada a 40 anos de prisão perpétua. 7 anos mais tarde, Geyser seria libertada antecipadamente, mas permaneceria sob vigilância até completar 37 anos. Ambas as raparigas pareciam desalinhadas e cheias de remorsos quando foram condenadas. Morgan estava em lágrimas quando falou com o tribunal e pediu desculpa, entre lágrimas, à vítima da sua família. Número 18. Cameron Herron. Cameron tinha acabado de fazer 18 anos quando o pai lhe ofereceu um Ford Mustang preto como presente de formatura do liceu. Mas em vez de lhe dar bom uso, ele decidiu entregar-se a corridas com o seu amigo. Os dois rapazes estavam a correr um com o outro no dia 23 de maio de 2018 quando Cameron embateu contra uma mãe e a sua filha na Bayshore Boulevard. A insuspeita Jessica Reisinger, de Ohio, estava de visita a familiares em Tampa e tinha acabado de sair para um passeio matinal com a sua filha de 21 meses num carrinho de bebê. Os dois rapazes confessaram-se culpados de terem tirado a vida à mãe e à filha inocentes. No entanto, Herron decidiu deixar que um juiz determinasse a sua sentença. Ele manifestou muitos remorsos e estava à espera de uma sentença mais branda. De acordo com as diretrizes do Estado, a pena para um crime desta natureza deveria ser de 18 a 30 anos de prisão. Mas Cameron foi efetivamente condenado a 24 anos. 9 para a mãe e 14 para a criança. Não estava de certeza à espera disto, pelo olhar de horror que tinha nos olhos. Quando ouve a frase, apesar de estar mascarado, o terror que sentia era bem visível. A mãe também chorou e abraçou o filho antes de ele ser levado pela polícia. A sentença foi objeto de recurso, mas um painel de 3 juízes rejeitou-o. 19. Conrad Schaefer Conrad tinha 15 anos quando aterrorizou o condado de Osceola com os seus amigos. Foi o autor de 2 incidentes de disparos aleatórios que custaram a vida a 2 transeuntes inocentes. O juiz condenou Conrad a 2 penas de prisão perpétua consecutivas e pediu desculpa às famílias no tribunal depois de ouvir as suas declarações. As mortes de David Guerreiro e Rupi Narini, ambos estudantes, devastaram as suas famílias. Durante a maior parte da audiência, que durou 2 horas, o presidente permaneceu sentado com a cabeça baixa. No entanto, levantou-se para pedir desculpa às famílias. A sua voz era baixa e cheia de remorsos, e o procurador-geral questionou a sua sinceridade e chamou-lhe sociopata. Argumentou que prendê-lo para o resto da vida era a única forma de garantir a segurança da comunidade. Como era um jovem na altura em que cometeu os crimes, tem direito a uma revisão da sua sentença dentro de 25 anos. 20. Samantha Grigg. Samantha Grigg entrou numa prisão quando era suposto passar pelo palco da formatura do liceu. Seria condenada a uma pena de 6 a 15 anos de prisão pelo juiz do Tribunal de Primeira Instância do Condado de Clinton, Randy Tauvinen. A jovem de Saline, de 18 anos, mal conseguia manter a cabeça erguida quando lhe foi lida a sentença pela morte do estudante da Universidade do Estado do Michigan, Dustin Froka. Grigg tinha se declarado culpada de lhe ter tirado a vida num assalto à mão armada. Entre lágrimas, pediu desculpa pelo seu papel na sua morte e disse que nunca teve intenção de o magoar, apesar de saber que estava a conduzir 2 pessoas que tensionavam roubá-lo. Levou Brandon Haim, de 16 anos, e Tyrell Brandernitz, de 17, para East Lansing, onde os 2 atacaram Froka. Quando Aileen Hinka, a madrasta de Froka, falou ao tribunal, enumerou todos os momentos de que foi privada com ele. Mais importante ainda, a filha Melody foi privada do pai. Grigg chorou, mas acenou com a cabeça em sinal de concordância quando ela exigiu a pena máxima. No entanto, nunca levantou os olhos da mesa da defesa.